Boa noite, né? O Facebook já dá essa travadinha aqui. Eu não sei o que acontece com esse problema do Facebook. Parece que ele olha para mim assim e diz: eu vou travar agora, entendeu? Mas nós estamos felizes de estar aqui essa noite, dia 13, né, de agosto, né, na casa do nosso querido amigo e irmão Alex e a Giovanni, né, que abriram a sua casa para receber a igreja, né? E estamos aqui com um grupo, né? Aquecendo com o nosso calor humano, com esse frio, né? Emanando calor para aquecer a nós todos aqui, né? E nós louvamos a Deus por mais uma semana. Deus foi misericordioso, nos deu mais uma semana. Isso é graça, né? Nós não merecemos, mas assim mesmo Deus nos concedeu essa bênção de viver mais uma semana com qualidade de vida, né? Todos nós estamos caminhando com as nossas pernas, né? Pegando as coisas, o tato, continuamos com tato, né? Com a coordenação motora. Então nós agradecemos a Deus por essas coisas, porque às vezes a gente esquece de agradecer, acha que isso é um detalhe. Não, isso não é um detalhe, isso é definitivo. Sem isso você fica acamado, né? Ou perde a sua vida. Então nós precisamos agradecer. Aprender a ser grato, né, a Deus por tudo que Ele realiza em nossas vidas, né? Você parou para prestar atenção quantas alimentações hoje você fez, né? Tem pessoas que não comeram nada até agora, né? E Deus teve misericórdia de nós e temos um teto com todo esse frio, 8 graus e pouco. Se você não tem um teto para, sabe, te dar essa cobertura, né? Cobrir a sua cabeça, uma coberta, uma caminha quente para você dormir. A gente tem que agradecer, né? Agradecer pela família, né? Agradecer pelos amigos, né? Pela herança que Deus nos deu, que são os filhos. Então, nós hoje estamos sendo gratos, né? Sempre gratos ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem operado no nosso meio. Nós vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu, agradecendo a Ele por mais essa semana e por mais esse dia. Chegamos a mais um dia, né? Então nós vamos orar, vamos falar com o Papai do Céu. Nós estamos com uma pessoa aqui toda alinhada, né? Garotinha, né? Bem garotinha. Tem duas garotinhas, né? Uma tirou a boina, a outra continua. Então nós vamos orar, né? Vamos ser levados a Deus através da irmã Lena, né? Querida diaconisa nossa. Eu estava com saudade. Ela vai orar pedindo a Deus a direção para a gente prestar esse culto e que Deus possa receber o nosso culto de louvor e adoração. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui reunidos, Senhor, buscando a Ti, precisando de Ti e agradecendo também por tudo e pedindo para, o pastor falou, para esse culto aqui na casa do Alex, da Giovanni, que venha abençoar esse lar, Pai, porque só o Senhor pode fazer milagre, fazer libertação, salvação, restauração nessa família, libertando, salvando. Só o Senhor pode fazer, Senhor, restaurando, dando saúde e agradecendo a todos que está por vir, aqueles que estão em casa. E agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Seja louvado. Eu separei aqui uma música, né? Na verdade é um hino, né? Que é o hino 224. Eu vou tocar ele um pouquinho. Eu não posso tocar muito, mas vamos tocar um pouquinho. Porque eu quero voltar a gente cantar cantor cristão. Acho que a gente tem Eu gosto mais assim. Então você que está nos ouvindo, está com a gente, né, Joselito? Deus abençoe para querido, amado, amigo, colega, pastor Joselito Júnior. Esse hino é o hino 224 do HCC. Ele tem também no Cantor Cristão com outro número, mas esse é do HCC.
E essa igreja é a igreja lá de Curitiba, né? PIB de Curitiba, é o coral da PIB de Curitiba, e eu gosto muito, né, desse hino, né? É um hino que fala muito sobre o poder de Deus e glorificar o nome de Deus, né? Vamos ouvir mais um pouquinho e a gente vai começar. Então, queridos, hoje nós temos uma palavra, né? O pastor Deus deu uma palavra para mim bem diferente, né? Que é bem provocadora essa palavra, né? Porque as pessoas não entendem muito esse versículo, esse texto, né? E eu vejo que a gente precisa entender, para não falar besteira e para não pensar besteira. E o que mais a gente precisa é estudar a palavra de Deus. Eu acho que se a gente se diz crente em Cristo Jesus, a gente tem que conhecer o Deus do qual a gente diz que crê nele, né? E para conhecer esse Deus, só conhecendo é aonde ele se revela, que é na palavra dele. Sem ser na palavra dele, você não conhece Deus, porque ele não vai se apresentar fora da palavra, porque senão você não vai saber que é ele, né? Então, a gente tem que, para conhecer, a gente tem que buscar, né? Foi como eu mandei o texto para vocês. As nossas necessidades, nossas dificuldades, Deus é um Deus de relacionamento. Nós precisamos entender isso. Jesus foi um homem que esteve aqui conosco, mas ele era um homem de relacionamento. Ele se relacionava com as pessoas. Ele buscava as pessoas para se relacionar. Então, e nós não nos relacionamos com Deus como deveríamos nos relacionar. E ele quer um relacionamento mais íntimo, mais chegado. Então, para isso a gente precisa conhecer a palavra, para poder ter intimidade com Deus. Ninguém tem intimidade com o outro sem conhecer o outro. Eu tenho intimidade com o Alex. Amor, carinho por ele, porque eu conheço ele. Então, com Deus não é diferente, né? Então, nós vamos meditar sobre um tema muito interessante. O que você entende, ele levou sobre si nossas enfermidades e dores. Esse é o tema que nós vamos trabalhar essa noite. E para isso nós vamos ler em Isaías 53, 4 e 5, que está lá. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Contudo, nos consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Que Deus assim abençoe a leitura da sua palavra. Esse verso de Isaías não é em si uma garantia de Deus que no mundo não mais existirá doenças ou morte, né? Romanos 6,23 mostra isso, né? O salário do pecado é a morte, né? Pelo fato de Jesus ter vindo morrido por nós na cruz, a expressão tomar sobre si enfermidades refere ao ato de curar as pessoas após a sua primeira vinda. Esse é o primeiro detalhe, né? Elizabeth Cardoso, eu estou te esperando, você não vai vir? Está com febre, piorou, coitada. Lenilza, Deus abençoe você, Lenilza. Deus seja com a sua vida. Então a primeira vinda de Jesus, ela causou isso. Jesus curou muitas pessoas, até para poder mostrar que ele é o próprio Deus, né? Então, para a gente entender Isaías, né, dessa forma, Deus abençoe meu amado e querido irmão e minha cunhada querida. Então, nós precisamos entender para não pensar besteira. Nós estamos trabalhando em cima de Isaías 53, 4 e 5, né? Fazendo uma exegese desse assunto. Esses versículos, falando do sofrimento de Jesus, quando ele veio ao mundo para nos salvar, ele foi oprimido, castigado e morto, e ressuscitou. Este texto fala principalmente sobre o sacrifício que Jesus fez pelos pecados dos homens, pelos nossos pecados. No sentido que o sofrimento entrou no mundo por causa do pecado, Gênesis 3,
de 17 e 19, até a morte física se tornou uma consequência secundária da transgressão do homem. Eu vou ler um pouquinho, depois eu vou explicar a vocês. Jesus dará uma vitória total sobre a dor desta vida. Mateus 8, de 16 a 17. Ele usa curas físicas realizadas por Jesus como evidências do seu papel como verdadeiro Messias e Salvador. Jesus curava as enfermidades físicas para mostrar um sinal da sua capacidade de curar a nossa doença espiritual. Então, queridos, o que acontece? Nós precisamos entender um pouco mais sobre isso, porque as pessoas dizem, mas Jesus levou sobre si nossas enfermidades. Então quer dizer que aí você crê que você não vai ficar doente, que você aí crê também que não vai morrer, porque se ele leva a enfermidade, você não vai morrer. Gente, o salário do pecado é a morte, né? Ele está falando aqui de enfermidades, primeiro espirituais, né? São as enfermidades que Jesus levou na cruz até a consumação dos séculos, e doenças que ele curou na sua primeira vinda, quando Jesus esteve aqui. Ele curou várias pessoas, né? Então são essas enfermidades que Jesus curou, né? E ele continua curando, ele é Deus, ele é soberano, ele pode fazer o que ele bem entender, mas nós precisamos entender que nós vamos ficar doentes, que nós vamos morrer. Sim. Né? Porque é o salário do pecado, é a consequência do erro, é a morte. A morte veio para penalizar o erro que o homem cometeu, o ser humano cometeu. Então nós precisamos entender isso para não falar besteira, né? Ah, Jesus não, meu pastor, não, porque Jesus levou sobre si nossas enfermidades. Levou sim, as enfermidades para a morte eterna, né? Quem crer e obedece ele não vai ter a vida, não vai ter a morte eterna. Mas ele não levou as doenças que nós estamos sendo acometidos por elas, né? As dores que estamos passando, as angústias, os sofrimentos, isso Jesus não levou. Mas essas são as aflições, né? No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? Então nós precisamos entender isso, porque nós estamos vivendo num momento de muita dor, de muito sofrimento, e as pessoas vêm com essas falácias, né? Essas coisas que são heresias puras, né? Ô meu amigo querido Roberto, Deus te abençoe. A gente fica com isso e acaba ludibriando as pessoas. E as pessoas precisam acreditar no evangelho verdadeiro, num Deus que não mente, um Deus que é a própria verdade. Como Jesus diz, quem me convence do pecado? Ninguém convence Jesus do pecado, né? Então, a gente precisa ter essa visão, porque o sentimento que o sofrimento entrou no mundo, né, por causa do pecado, né? E as curas físicas realizadas com Jesus, com a evidência do seu papel como verdadeiro Messias e Salvador, Jesus curava as enfermidades físicas para mostrar um sinal da capacidade de curar a nossa doença espiritual. Então, se os irmãos pararem para pensar, a capacidade de curar essas doenças físicas era uma consequência de curar a doença espiritual, que é o quê? Curar a nossa alma, a gente ter salvação. Então, e Jesus, quando se lançou, quando Isaías ali, com o reino messiânico ali, ele fala em Isaías 53, que ali a gente está dando entrada no reino messiânico, né? Ele fala de uma forma muito ampla, que a gente possa entender que ele vai vir para levar sobre si os nossos erros, os nossos pecados. Então, precisamos entender isso. Essa é a primeira coisa nesse versículo que a gente precisa entender, né? Ele fala para aquele homem, né? Ora, quer saberes que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, autoridade para perdoar pecados, e disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2, de 10 a 11. Então, nós vemos aqui o poder que Jesus tinha para curar as pessoas, né? Mas isso não quer dizer que ele vai me curar. Isso não vai dizer que ele vai te curar. É isso que a gente precisa entender.
que ele não vai curar todos. Ele vai curar alguns. Isso segundo a vontade dele. A medicina está aí. Deus fez o milagre da medicina, não é verdade? Sim. Então a medicina é para ser usada. Você tem que tomar medicamento, você tem que ir ao médico, você tem que ter discernimento, né? Eu acho que crer em Deus é ser racional. A fé é racional. Então, eu creio que se a gente não tiver essa racionalidade, fica muito difícil de conhecer o Deus verdadeiro. Porque o que eu vejo hoje, as pessoas estão conhecendo um Deus que não existe. Um Deus de mentira. Um Deus que, sabe, que brinca com as pessoas. Um Deus... Jesus era um homem de relacionamento. Ele gostava de se divertir, ele gostava de entretenimento, ele gostava de festa, era festeiro, mas Jesus não brincava com as pessoas. Jesus amava e respeitava as pessoas. E hoje o que a gente não vê é justamente isso, é respeito, é amor, né? Quando a gente prega um evangelho que não é o verdadeiro, a gente não está respeitando as pessoas. Quando a gente usa de mentira para Vanúzia, Deus abençoe tua vida, né? Sua irmã está aqui, ó, né? A gente usa de uma forma da mentira e a gente acaba prejudicando os outros, porque imagina uma pessoa que tem uma doença crônica, né? E você diz para ela que Jesus levou sobre si as nossas... Irmãos, eu estou vendo isso direto. Eu me trato, eu tenho câncer, então eu vejo que as pessoas têm crentes que falam para o outro e cobram da pessoa, que a pessoa tem que ter fé, ela tem que acreditar, porque Deus vai curar, porque... Mas quem disse que Deus vai curar? E por aí quem quer. Quem disse? Como eu posso afirmar para uma pessoa, sabe, Alex, que Deus vai curar? Eu não posso afirmar isso. Entendeu? Eu não posso nem afirmar que daqui a 5 minutos eu vou estar vivo. Eu não posso afirmar isso. Nenhum de nós. Eu não posso afirmar. Entendeu? Então por que a gente se prende a detalhes que, sem investigar, sem ler a palavra, sem meditar na palavra? Eu quero conhecer Deus, mas eu quero conhecer Deus do que os outros falam. Eu não quero ler quem é Deus. O problema, isso daí é falta de intimidade com Deus, falta de leitura da palavra, falta de meditação, e nós precisamos disso. O púlpito tem que ser honrado com uma boa mensagem, uma boa palavra, uma palavra, sabe, explicada, exegética, que dê às pessoas um conhecimento amplo de quem é Deus e como Deus se manifesta. Porque o que nós estamos vendo são pessoas frustradas com Deus, que abandonam o evangelho justamente por um evangelho mentiroso que estão pregando. Então, quando Deus me deu essa palavra, Ele me deu para confrontar isso daí. A gente precisa entender a palavra, não é uma coisa simples. Isaías 53, de 4 a 5, ele não é uma promessa de cura para todas as enfermidades físicas dos crentes ou das pessoas que sejam. É muito mais do que isso, é uma promessa de cura do nosso principal problema, o pecado. Essa é a promessa, né? Ele vai curar as nossas enfermidades, é o pecado. É o espiritual, não é nada material, entendeu? Poxa, é o pecado que nos levou à morte. Foi o pecado que trouxe as enfermidades, as dores, a angústia. Então, a gente precisa ser curado do pecado e não do problema do câncer, do coração, cardiopata ou hipertenso. Não, a gente precisa ser curado do erro, da mentira, da vaidade, da presunção, da arrogância. É isso que nós precisamos, da mentira. Da fofoca. É exatamente isso. A mentira e fofoca é uma coisa assim muito unida, né? Muito, infelizmente, é muito chegada, né? Como harmonizar isto com o fato de existirem doenças hoje? Este verso deve ser entendido à luz da própria Bíblia. O primeiro sentido desse texto é que o Messias suportaria as consequências de nosso pecado, as enfermidades, dores, bem como o pecado em si. Jesus
levou sobre si esses nossos pecados, as mentiras que nós contamos hoje, a falsidade que nós temos hoje, né? Os sentimentos ruins que nós temos hoje. Jesus levou tudo isso lá na cruz. É disso que esse texto está falando. Esse texto não está falando do câncer que você tem, entende? Ele não está falando do coração com um monte de safena e mamária, não, ele não está falando disso. Ele está falando que ele levou sobre si as nossas mentiras, sabe? Os nossos desejos lascívios. É isso que Jesus está falando. As enfermidades espiritual, entendeu? É espiritual. E a gente fica acreditando em mentiras. Tantas músicas que a gente ouve nesse sentido, que você, vai dar tudo certo. Não, meu irmão, não vai dar tudo certo, infelizmente. Não vai dar tudo certo. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, porque, sabe, eu venci o mundo. Pai, peço que não tires do mundo, mas livre do mal. Então, poxa, não vai dar tudo certo. Está dando tudo certo para você? Não está, meu irmão. Você tem a presença de Deus se você quiser. Aí a coisa fica em paz, você vai ter a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai tirar o teu fardo pesado, vai dar o dele leve. Agora, isso daí não quer dizer que vai dar tudo certo, porque não vai dar tudo certo. Nós precisamos ter essa visão. Né? A chegada, Mateus cita esse texto de Isaías no seguinte contexto. Chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele meramente, com a palavra, expeliu os espíritos, curou todos que estavam doentes, para se cumprir isso que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades, carregou as nossas doenças. Mateus 8, de 16 a 17. Podemos perceber que o verso de Isaías não é em si uma garantia, que no mundo não existiria as doenças ou a morte. Romanos 6, 23. A expressão tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele era capaz de expressar simpatia e realmente sentir o que sentimos, se compadecer de nós. Quantas vezes Jesus sentiu a dor das pessoas? Aquele paralítico ali no tanque de Betesda, né? O paralítico não pediu nada a ele. É interessante que ele foi lá, simplesmente ele tomou a atitude de ir lá para curar aquele homem. E ele não curou todos que estavam ali, só curou Não, ele. ele curou ele, que era paralítico. Então, Oi, Giovanni, tudo bem contigo? Jesus te abençoe, uma boa noite, meu querido. Então, Jesus curou aquele homem. Então, você veja que ele tinha empatia, ele se preocupava com as pessoas, ele sentia dores das pessoas. Entendeu? Então, isso nos mostra o amor que Deus tem por nós. Agora, nós não temos amor, realmente o nosso amor é muito diminuto em relação a Deus, porque nem buscar Ele, ler a palavra, orar, sabe? Quantas pessoas, queridos, estão enfermos e precisam das nossas orações? Hoje mesmo eu fiz um apelo do irmãozinho nosso, né? O Carlos Alberto, que operou, graças a Deus está bem, está se recuperando, eu estou acompanhando, mas boa noite, meu amado irmão, Jesus te abençoe. E, poxa vida, o Eugênio, o doutor Eugênio lá, o marido da Bernadette, internado, entendeu? E, poxa, eu estou falando de pessoas, membros que a gente conhece mesmo da igreja, fora as outras pessoas da igreja que eu tenho ciência, que estão passando inúmeras dificuldades. E quem se preocupa com essas pessoas? Jesus se preocupa. Agora, eu tenho que me preocupar. Porque eu tenho que orar um pelo outro. A gente tem que se preocupar. Eu tenho que me preocupar com o Alex. Eu tenho que saber como o Alex está. Eu tenho que saber como a Rosana está. Sabe, eu não... mas o senhor é pastor? Não, é ser discípulo de Jesus. É o corpo, né? É o corpo, pô, sabe? O corpo tem que estar bem. Se o Alex não está bem, eu não estou bem, porque o corpo é o mesmo.
O corpo geme, as dores que o corpo sente. Então, queridos, esquece esse negócio de ele levou sobre si. Levou sim aquelas enfermidades daquelas pessoas naquele momento. Ele levou as nossas mentiras, as nossas presunções, a nossa falsidade, entendeu? Ele levou sobre si. Agora, as enfermidades físicas hoje, não. Ele pode curar? Pode, mas também não pode. Sabe, tem pessoas padecendo, queridos. E o que você está fazendo? Você está preocupado com a sua doença? E as pessoas padecendo aí de dores, de necessidades, inúmeras necessidades. Principalmente pessoas passando problemas espirituais seríssimos. E a gente não está ligando. Ô, Érica, Deus te abençoe, Érica. Jesus seja com a sua vida, tá? É muito bom tê-la aqui conosco essa noite. Selma também, minha querida. Que Deus abençoe você e a sua família aí, né? A obra que o Messias prometido faria a Israel, referindo-se ao ato de Jesus curar pessoas, Jesus suportou as nossas dores e também curou muitas enfermidades. Cada cura releva ao reino messiânico, como eu falei antes. Havia sido inaugurado e apontava para o dia da consumação dos séculos, quando o mal será erradicado de uma vez por todas. É isso que nós precisamos pensar. O reino messiânico, ele chegou no nosso meio. A promessa, ela se fez carne. Habitou entre nós, curou, né? Fez inúmeras curas, teve um relacionamento grande com a humanidade, e depois ele foi crucificado e morreu e ressuscitou para nos dar vida. E foi preparar moradas para a gente. Então é isso que nós precisamos ter na nossa mente. Sabe? Jesus suportou tudo isso por nós. Por nós, irmãos. Hoje eu estou aqui, sabe? Pura gratidão a Deus. Porque, sabe? Deus é tão maravilhoso. Ele nos dá a oportunidade de estarmos juntos, de nos conhecermos. Eu conheço vocês há 2 anos, né? 2 anos e pouquinho, e a gente já tem um amor tão grande, né? É uma família. Vocês são uma família para mim, como o Almir, né? É família pura minha, né? Entendeu? Elas, né? Então eu sinto saudade de vocês. Então isso é o que? É o poder de Deus. É esse sentimento maravilhoso que Deus coloca no nosso coração, chamado amor, que a gente transborda dele, quando a gente permite que isso aconteça. O problema é que as pessoas, eu não sei, hoje, por exemplo, parei aqui hoje, o rapaz do Uber parou, ninguém queria deixar eu descer. Eles vinham e metiam o carro em cima, buzinando. É uma impaciência, uma intolerância, isso chama ausência de amor. É pessoas que não têm paz. É pessoas que... Agora, essas pessoas, elas esperam de nós, irmãos. Porque nós fomos separados para levar a palavra de paz para essas pessoas. Então, somos nós que precisamos ser usados. Deus quer nos usar para essas pessoas. Você está vendo essa violência aí? Sabe, esse monte de morte de jovens sendo assassinados, um monte de roubo, de latrocínios, isso tudo. Poxa, isso é responsabilidade nossa. Porque Deus levantou a igreja para isso, para pregar o evangelho, para amenizar a vida do ser humano. E nós amenizamos o quê? Não amenizamos nem a nossa. Aí está preocupado, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Você é egoísta, meu irmão. Desculpa, mas você é muito egoísta. Você está pensando em você. E no outro? E o outro que precisa? O que você tem feito, né? Você tem vivido o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas? As pessoas têm sentido na sua vida a presença de Deus? Sabe? É isso que eu queria que você meditasse comigo, porque se as pessoas não sentem na sua vida, sabe, a presença do Espírito Santo de Deus, é porque está tudo mal na tua vida. Sabe? Nós precisamos viver esse evangelho.
Porque as pessoas precisam de nós. Tem pessoas padecendo, irmãos. Tem pessoas sofrendo muito. Não é só fome, mas é problemas emocionais, problemas conjugais, muitas dificuldades. E o que nós estamos fazendo para amenizar a vida dessas pessoas? Nós pelo menos estamos dando ouvido para elas falarem. Ô Elcias, querido pastor, meu amigo amado, que Jesus te abençoe. Será que nós estamos dando ouvido para essas pessoas? Ou a gente está preocupado? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, desculpa, as nossas dores. Será que a gente só está preocupado com isso? Estou preocupado com a minha família, porque está mal, teu boleto está vencendo. Deixa o boleto para lá, meu irmão. O boleto é responsabilidade sua. A gente tem que saber administrar a nossa vida financeira, né? Agora, se preocupa com o outro, porque o outro não tem Jesus, você tem. Jesus vai te dar meios para você pagar o boleto. Agora, o outro não tem Jesus, o outro não tem ninguém. Então, eu preciso me preocupar com esse outro. Tem pessoa, boa parte, esse frio que está aí, 8 graus e pouco, imagina quem estava no relento essa noite. Você parou para pensar nisso? Você lembrou dessas pessoas? Então pronto, você pensou nisso? Você pensou nessas pessoas? Porque eu passei a noite pensando nisso. Porque eu não consegui dormir, eu passei mal, minha esposa estava mal. Eu pensei nessas pessoas. Estava distribuindo. Pensei ontem. Poxa vida, a gente precisa mais do que nunca pensar nessas pessoas e assistir essas pessoas. Ah, mas eles não querem... Irmão, a gente tem que fazer o bem e não ver a quem, entendeu? A gente tem que transbordar em amor. Né? Eu acho que vamos parar de olhar só para dentro de nós, para as nossas necessidades. Sabe, os efeitos permanecerão até o dia que Jesus voltar, pois a sua volta, ele irá cumprir a outra etapa da salvação, que é a aniquilação de todo o mal. Oxe, eu creio, meu Deus, o Senhor volta para aniquilar o mal. Porque, irmãos, o mal, eu vou falar uma coisa muito pesada agora, mas, sabe, o mal somos nós. Nós somos muito perversos. Nós somos pessoas perversas, pessoas que se preocupam unicamente consigo mesmo, né? Tem uma vaidade excessiva, corre atrás do vento, fica buscando coisas que não são relevantes para a sua vida, e aí deixa de amparar pessoas que precisam tanto da gente. Quantos recursos nós jogamos fora, recursos financeiros que poderiam ser usados para ajudar essas pessoas? Quanto tempo a gente gasta com tanta besteira que poderia estar clamando pela vida dessas pessoas, e muitas pessoas poderiam ser salvas. Muitas vidas poderiam ser poupadas se a gente estivesse em oração por essas pessoas. Então, irmãos, eu acho que, sabe, o mal somos nós. O diabo, ele só aguça, né? Ele aguça só, mas nós somos permissivos e deixamos que ele faça, né? Que ele trabalhe. A boca para ele também, né? E muito. Então, muito bem colocado. A gente empresta a boca para ele e fere as pessoas. Aí a irmã pulou. O irmão não pula, não. Emprestando a boca para Satanás. Sim. Muita fofoca. Exatamente. Fofoca é isso aí. Exatamente por isso. Ele não. Eu empresto. Você já emprestou. Todos nós emprestamos. Todos nós. Já, ou empresta ou já emprestou. Exatamente. É isso que as pessoas Falar, né? Falar coisas que A questão de nós estarmos na igreja, operando assiduidade, não é sinônimo de compromisso com Deus. Isso é refletido na nossa vida
fora da igreja. Sim. O nosso testemunho fora da igreja pesa muito mais do que está lá na frente, certeza. falando, cantando. Nossa, Que é um reflexo, né? Exatamente. Você vive lá fora. Nós A gente não é vivemos, nada daquilo. nós vivemos a palavra de Deus, Não é isso. não é lá na igreja, Verdade. é fora Da igreja. Meus irmãos, a morte de Cristo, a morte de Cristo na cruz nos livra da morte neste mundo. Se você obedecer. Botei um texto, né, chamando o culto sobre obediência em Deuteronômio. Aquele texto é profundo. Se você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. É verdade. Entendeu? Então, salvação, ela não existe sem obediência. Sem obediência não existe salvação. Né? Então, Jesus, né, a morte de Cristo na cruz, nos livra da morte neste mundo. Mas sim, a morte eterna, aquela que não haverá mais ressurreição. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê isto. Se você crê nisso, João 11, 26, né? Esse texto é de João 11, 26. Será que você crê nisso mesmo? Porque eu vejo que a igreja parece que não crê nisso, não. Porque eu estou vendo pessoas chegando na porta do inferno, a igreja chegando na porta do inferno. Porque está muito difícil, queridos, está muito difícil. Sabe, os maus testemunhos, né? As pessoas acham que tudo é normal, a gente pode fazer tudo, sabe? A gente pode ter uma vida de qualquer jeito. Mas Jesus disse que a porta larga não é a porta que Ele espera que a gente entre. Ele está esperando que a gente passe pela porta apertada. E as pessoas estão indo pela porta larga, pelo jeito mais fácil. É o jeito mais fácil. E isso está destruindo a humanidade. A igreja está sendo aniquilada por vaidades. Né? A gente não vive mais aquele amor que nós vivíamos. Não temos mais aquela comunhão que nós tínhamos. Né? Não levamos a carga um dos outros. Né? Nos afastamos das pessoas. Criamos preconceitos em relação às outras pessoas. Colocamos as pessoas distantes da gente porque a gente não confia. Porque as pessoas não são confiáveis. A que ponto nós chegamos? Sabe, a igreja sabe, eu diria assim, é o oásis que Deus deixou na terra. Né? Então Jesus plantou essa igreja para ser o oásis. E essa igreja hoje é um inferno. Irmãos, me desculpa, eu estou sendo muito duro, né? Mas, irmãos, o que a gente faz? Será que Jesus está feliz com as nossas atitudes? Se você parar para pensar, Jesus está olhando para você como Deus olhou para Jó e disse lá, o meu servo Jó falando para Satanás, o que ele deve falar, olhar para a gente, conversar ali, aquele papo da Trindade, né? O que ele deve falar da gente, olhar para a igreja, olhar e ver, poxa, como essas pessoas andam? Essas pessoas não têm um pingo de respeito por mim. Essas pessoas não me buscam. Essas pessoas só estão interessadas na sua vida, nas suas coisas. Como isso fosse dar algum tipo de relevância para o meu futuro. Aliás, nós não temos futuro. Porque pertence a Deus. E a gente se fia nisso, não é? Mateus 6,34 não diz? Deixar o dia de amanhã, cada dia de amanhã o seu mal. Entendeu? Então, poxa, eu creio que a gente precisa refletir sobre isso, queridos, porque, sabe, nós não estamos mais garotos, né? E pode até ser garoto, a morte pode chegar a qualquer momento. E Jesus foi preparar moradas para a gente. Será que a gente vai estar nessas moradas?
Será que a gente vai conhecer essas moradas? Lugares tão lindos do qual ele relata, né? Eu não sei, eu estou realmente preocupado, né? Vale a pena confiar em Jesus Cristo. Ele prometeu que um dia nos levará com ele para o céu, onde não haverá mais morte ou doença, né? João 14, de 1 a 13, Apocalipse 21, 4. Ele foi preparar moradas para nós, para nos receber. Por isso a morte não deve ser uma preocupação para nenhum de nós, que cremos e obedecemos em Jesus, porque as pessoas estão muito preocupadas com a morte. Elas estão doentes, aí se preocupam com a morte. E a gente vê aqui, lógico, a gente tem que clamar, tem que orar, a gente vai entrar agora nesse momento de oração, tem que clamar pelas pessoas, mas essa não deve ser a nossa maior preocupação. A nossa maior preocupação deve ser de adorar a Deus, de agradar a Deus. Porque se a gente buscar a Deus, essas coisas, né, reino e justiça, né, se a gente buscar reino e justiça, essas coisas não serão acrescentadas. A gente não vai ter problema nenhum. Vai ter dinheiro para o boleto, vai ter dinheiro para comida. Agora, lógico, o boleto que você teve responsabilidade para assumir aquela dívida, né? Não é verdade? É a coisa que foi responsável, mas Deus vai dar meios para isso. Deus é tão misericordioso que às vezes a gente faz em responsabilidade e Deus ainda supre. Deus honra a nossa fé. Então, irmãos, se a gente é injusto, é ingrato, e Deus a si mesmo ainda tem misericórdia, imagina se a gente for grato e justo e obediente. Foi uma palavra assim, meia dura, né? Mas é porque o Espírito Santo falou muito comigo. Eu estou há 15 dias preparando essa mensagem, né? E Deus falando comigo para que eu falasse, e Ele colocou uma palavra dura, né? Que nós somos o mal. Nós somos o mal. Mas nós precisamos ouvir o que Deus tem para a gente. Entendeu? É uma tristeza quando eu vejo que eu sou o mal. Sabe? Eu me sinto assim arrasado, sabe? Porque eu sou o mal. Mas aí, pastor, tem um detalhe. Deus é tão misericordioso que, apesar de nós sermos o mal, Ele nos ama. Nos ajuda a mudar. Sim, a gente tem motivo também. Nos ajuda a mudar. Depende de cada um de nós. É exatamente isso, amém. É isso. A minha provocação hoje é essa. Muitas vezes, uma palavra nossa, quantas pessoas morrem dentro da igreja com uma palavra mal colocada? Verdade. Quantas pessoas morrem dentro da igreja por confiar? Meu irmão, abrir o coração comigo e se decepcionar. É exatamente isso. Essa palavra é uma palavra dura. É uma palavra De exortação. de exortação do nosso dia a dia. Verdade. Nós, antes de abrirmos a nossa boca e prestar a Satanás, nós devemos abrir a nossa boca para que o nome de Deus seja glorificado. Amém. Aleluia. A Bíblia diz: não saia da vossa boca uma palavra de boca, só aquela que edifica. Tá? Essa palavra de hoje é uma palavra para nos chamar a atenção para a nossa vida espiritual. É o torção de orelha. Exatamente. O nosso compromisso com Deus, não com a igreja, não com o homem. É com Deus. Não com título, não com carro. Por quê? Igreja não vai liberar o céu. Não. Homem
não vai nos levar para o céu. Títulos e cargos também. A única coisa que vai nos levar para o céu, realmente, é o nosso compromisso verdadeiro com Deus. E a Bíblia diz, ai daquele que fizer um dos meus filhos tropeçar, volta no testemunho. Queridos, eu queria dizer para você que está aí nos acompanhando, e vocês aqui, né, que apesar de tudo isso, né, existe uma coisa chamada graça. E essa graça, ela inunda a nossa vida, né? Então, se você age assim, vive assim, né, você tem a chance de mudar. Deus está te dando essa oportunidade hoje de você mudar. Você permitir que Ele realize essa mudança na sua vida. Não é difícil, querido, a gente permitir que Deus mude a nossa vida. É um processo, né? É um processo que leva tempo, mas a gente tem que começar. A gente tem que começar esse processo, permitindo que Deus trabalhe na nossa vida, permitindo que valores sejam mudados, porque nós temos valores péssimos. E esses valores precisam cair por terra para que os valores de Deus possam ser inseridos na nossa vida, né? Porque nós estamos muito equivocados com os nossos valores presunçosos, valores que não somam e só destroem. Mas a graça do nosso Senhor Jesus Cristo está hoje aqui, né? Ela está aí para você. Você se agarra nessa graça e deixa Deus transformar a sua vida, deixa Deus fazer de você aquilo que Ele bem quiser, porque Ele quer realizar uma grande obra na tua vida. Ele tem esse propósito na sua vida. Deixa Deus trabalhar esse propósito na sua vida, meu querido, porque é tremendo quando a gente está no centro da vontade de Deus e Deus nos usa e nós somos um instrumento sem impedimento, sabe? Deus trabalha. Então deixa que a graça de Deus inunde a sua vida, sabe? Se arrependa dos seus pecados, porque é isso que necessitamos. Nós erramos a todo momento, todos nós aqui, sem exceção de ninguém que está aqui e você que está aí, todos nós erramos. E precisamos da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Mas para ele existir, tem que haver arrependimento. Então eu convido a você, nesse momento, a se arrepender dos seus pecados, a consertar a sua vida, a buscar a Deus de verdade, em espírito e verdade, como Ele quer ser adorado, né? E larga de mão as bobagens, porque bobagem não vai te levar para o céu. E se preocupe com o outro precisa de você. Você tem Deus, Deus cuida de você. E como cuida, né? Deus não deixa de cuidar da gente em momento algum. Por mais que sejamos infiéis, Ele é fiel. Entendeu? Então, se agarre nisso, querido, sabe? Essa é a mensagem dessa noite, né? Que você saiba que Jesus levou sobre si as nossas mentiras, sabe? As nossas maldades, as nossas horrorosas atitudes, as palavras que ferem mais do que um punhal, entendeu? Então Jesus levou sobre si tudo isso, né? Até a consumação dos séculos. Então tenha consciência disso e se arrependa dos seus pecados nessa noite. Nós vamos orar nesse momento. É uma oração de contrição mesmo, de arrependimento, Poxa, eu espero que você se arrependa agora dos seus pecados, para que o sangue de Jesus possa purificar a tua vida e que você tome um rumo diferente. Porque eu tô tomando um rumo diferente na minha vida. Entendeu? A gente precisa tomar um rumo diferente. A gente tem que pensar no outro.
Não tem como viver sem pensar. Deus não fez um ser humano só, Deus fez dois. Porque é um Deus de relacionamento. Né? Então nós precisamos nos relacionar e nos doar para o outro. Né? Então vamos orar então. Eu vou deixar que um de vocês aí que quiserem faça essa oração de contrição, essa oração de arrependimento, né? De entrega. Pai querido, nós louvamos e bendecemos o teu nome. Pelo privilégio que tu nos dás, como filhos e servos teus. Amém. Estarmos aqui no lar, os teus servos, prestando culto, Pai. Te agradecemos pela entrega, te agradecemos pela religião. Amém, Jesus. O seu lar. Amém, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós possamos Abençoe essa casa, abençoe. estudando, ouvindo a tua palavra, ouvindo principalmente a tua voz. Amém, Senhor. Muda, Pai querido, a nossa vida. Muda, Senhor. Tudo quanto precisamos mudar. Muda sim, E Senhor. não Em nome de permita, Pai Jesus. querido, que nós permitamos ser pedra de tropeço, Em nome de Jesus. crescimento espiritual dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Dá-nos essa sabedoria para sermos humildes diante de Ti. Suplicar a tua graça na nossa vida. Se por acaso, Pai querido, em algum tempo abrimos a nossa boca para falar coisas que não te agradam, que tu possas estar, Pai querido, nos dando o espírito de humildade. Pai, Amém, não Jesus. aquilo que veio entristecer o coração dos nossos irmãos, venha prejudicar a vida espiritual dos nossos irmãos. Usa-nos tão somente como instrumento de bênção nas tuas mãos. Te agradecemos por tu és um Deus misericordioso. É verdade, sim. Usa-nos tão somente para a honra e glória do teu nome. Amém. Assim seja. Queremos te agradecer principalmente por essa família que nos recebe. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos pela amizade que temos. Te agradecemos, Pai querido, pelo carinho que nos somos recebidos. Continue abençoando o Alex, Gil, toda a sua família. Amém, Senhor. Continue usando como instrumento de bênção nas tuas mãos. Abrir uma porta do seu lar, para que essa palavra seja propagada. Para que a nossa vida seja edificada pela tua palavra. Recebe, Pai querido, a nossa. Visita, Pai querido, todos os enfermos, Amém. operando na vida de cada um, segundo a tua vontade. Amém, Senhor. Que a cada restabelecimento teu nome seja glorificado. Aqueles que não serão restabelecidos, que o teu nome seja glorificado. Amém, Senhor. Também Amém, Senhor. com o teu consolo e o teu conforto. Só tu podes dar. Oramos agradecido no nome do teu Filho Jesus, o nosso Salvador, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, queridos. Então, nós vamos agora para o nosso, pro nosso momento de oração, né? Eu vou começar primeiro, dessa vez eu vou começar primeiro com vocês, né? Com vocês que estão aqui presentes, e depois eu vou falar das pessoas que precisam. São poucas pessoas que eu vou falar para a gente não tomar muito tempo. Né? Acabou esquecendo de ligar, caiu, tá vendo? Então, vamos começar pela Rosângela, né? O que você quer pedir, agradecer? Vamos dizer, Jesus te abençoe. A Deus, que a mamãe levou 3 tombos. Meu Deus do E céu. não bateu cabeça lá no boxe, mas não levamos ela no hospital
e não teve fratura nenhuma, nem lesão Glória a nenhuma, Deus. para a honra e glória do Senhor. Glória a Porque Deus, ela glória a também Deus. tá, né? Pesadinha, porque ela emagreceu, que eu estou segurando ela no açúcar. Mas ela é pesada pro tamanho dela. Né? Tem 2 próteses nas pernas, mas ela não estava tomando banho. Então tem que agradecer a Deus e os médicos que atenderam lá no Salgado Filho. Salgado Filho. Salgado Filho foi muito bem atendida. Né, amor? Mas o setor de ortopedia Muito bom. Foi o neuro que atendeu ela. Muito bom. Gratidão, gratidão. Gratidão a Deus por isso e pedir pela a cirurgia que vem da esposa do pastor Tito, né, amor? Coração, né? Transplante de coração. E A esposa do tem mais- pastor Tito. Do pastor Tito, é. E tem mais outra pessoa que eu pedi pra mim, esqueci. A cirurgia da tirosinha também. Ah, cirurgia Válvula do da coração também, marcada. válvula mitral. É. Bom, irmãos, como a Rosângela falou sobre gratidão, e o computador tinha apagado aqui, então nós vamos fazer oração de gratidão e depois a gente faz a intercessão. Porque tem 2 pessoas que fazem aniversário essa semana, né? Uma já fez, que foi a Mirinha, né? A esposa do Fritz, Sim. fez dia 11, Hoje é né? Catarina. E hoje é a Catarina Moncalvo, né? A namorada do Júlio, está fazendo aniversário, né? Peço oração pelo meu irmão Giuseppe. Eu vou orar por ele, mas já tem. A gente está orando, tá, Vanusa? Eu estou orando pelo Giuseppe, sim. Tá? Não esqueci, não. A sua irmã não deixa eu esquecer. Entendeu? Então nós vamos agradecer a Deus e também temos oração de gratidão. Uma pelo Carlos, que fez a cirurgia, o Carlos Alberto, e ele está bem. Graças a Deus o Carlos Alberto está bem. Não é, Durval? Fala, dê aí um alô aí para mim, né? Porque o Carlos falou comigo na tardezinha, disse que estava bem, continua bem, né? Eugênio também já teve alta. Ai, graças a Deus. Eugênio teve alta, né? Tá Glória a bem, Deus. né? Irmãozinho Da Bernadette. Bernadette. Entendeu? Ele estava mal, estava internado, estava, com acesso. Ele ficou bem mal, tadinho, bem mal mesmo. Então, e lá num outro país, lá distante de tudo, né? Então, eu estava preocupado, mas graças a Deus ele está bem, né? Então, a gratidão nesse sentido, né? Do Carlos, da recuperação do Carlos, né? De uma cirurgia que foi boa, foi eficaz, né? E também pela sua mãe, que, né, o livramento que Deus deu, gratidão a Deus, o livramento, né? E pela vida da Miriam, né? Mirinha e da Catarina. Que mais a Catarina ganhou mais um ano de vida, né? Glória a Deus por isso, né? Então nós vamos orar, né? Rosana Otero, você vai orar por esses pedidos, né? Aliás, por gratidão, né? E aí depois a gente ora pelos pedidos.